Fala galera, professor Maurício Dickmann na área mais uma vez, professor Capita, professor de matemática, e hoje estou aqui para falar com você sobre frações. Assunto super importante e super legal, tá? Esse aqui eu vou conversar para vocês, eu gosto bastante de trabalhar com frações, tá gente? Fazer uma mágica aqui, jogo rápido, para pedir licença para a nossa televisão, porque hoje a gente vai trabalhar de novo no nosso quadro, certo? 1, 2, 3 e aí galera, agora vamos lá. Voltamos aqui para o nosso quadro, ó, todo bonitinho, cheio de coisa já para a gente analisar. Coloquei, ó, meu Insta aqui, ó, para quem quiser seguir o SOR, né? Posto algumas coisinhas de matemática lá e mais um monte de bobagem para quem quiser, tá? Mas vamos voltar para cá, vamos falar de frações, como eu já tinha anunciado antes. Olha só, uma fração nada mais é do que partes de um todo. Como assim? Imagina que hoje, não sei que dia tu tá me vendo aí, mas imagina que hoje tu vai meter uma pizza na janta. Começou a salivar já, né? Uma pizza cheia de queijo, uma bolinha de catupiry, ou não, enfim. Vou meter uma pizza. Tá aqui a nossa pizza, ó. Nossa pizza. Eu fiz o que com ela? Eu cortei ela em 4 pedaços iguais. Ah, essa divisão em partes, ela tem que ser em partes iguais, para a gente trabalhar com frações, tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 pedaços da minha pizza, certo? Esse pedaço aqui, ó, que eu vou comer, ele representa um dos 4 pedaços. Então a gente diz, ó, que esse cara aqui, ó, é a fração 1/4, porque 1/4, ó, é um pedaço de um total de 4 pedaços iguais, exatamente isso que é uma fração. Certo? A gente divide algo em pedaços iguais, que está aqui o total de pedaços, e aqui em cima é um número de pedaços que a gente está trabalhando. Beleza? Simples assim, sem mistério. Tá? Vamos trazer aqui para baixo para ver os nomes desses caras. Ó. A fração 1/4, ou 1/4, como tu vai ler, não é tão relevante assim aqui, eu vou até mostrar como é que a gente lê as frações, mas o importante mais é que tu saiba, que tu entenda o que isso significa do que saber ler. Tá? Esse cara de cima, ó, é o cara de cima e o cara de baixo, mas eles têm nomes. O cara de cima ele é o numerador e o cara de baixo é o denominador. Mas de novo, mais importante do que tu lembrar os nomes é tu conseguir dar sentido para essa informação. Ah, porque aqui está sendo dada uma informação. Repetindo, eu peguei algo, dividi em 4 pedaços e estou trabalhando somente com um desses 4 pedaços. Certo? Ó, se eu pegasse agora e trabalhasse com esses dois aqui, ó, com esse pedaço aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Tá vendo que agora eu peguei 2 dos 4 pedaços, ó, então esse carinha preto aqui, ó, que eu fiz agora, ó, ele é 2/4, ou 2/4. Eu peguei minha pizza, dividi em 4 pedaços e peguei 2 dos 4, certo? Beleza? Agora, como que a gente lê uma fração? O que eu tenho aqui? Ó? É como se eu tivesse algo que eu dividi em 5 pedaços e estou trabalhando com 2 desses 5 pedaços. Tá? Essa segunda aqui, ó, é a fração 2/5. Certo? Ou simplesmente 2/5. Tá? Lembrando também que uma fração é uma divisão. Essa fração aqui é 2/5, isso aqui também é 2 dividido por 5. Só que como a gente está falando por enquanto só de números inteiros, a gente não está falando de números quebrados, de números decimais, a gente não vai fazer essa divisão aqui ainda. Tá? Mais pra frente, no próximo vídeo, vamos lembrar como é que a gente trabalha com divisões que vai dar número quebrado. Tá? Mas isso aqui é o número 2/5 ou simplesmente 2 dividido por 5. Ó. Só para retomar aqui, ó, um exemplo. Ó, uma fração é divisão. É uma forma que a gente tem de escrever uma divisão. A fração é também uma divisão. Tá? Se eu pegar, por exemplo, a fração 10/5, como assim o cara de cima é maior que o cara de baixo? É como se eu tivesse algo que eu dividi em 5 pedaços iguais, só que agora eu tenho 10 desses pedacinhos, entende? Eu tenho mais de um todo aqui. Tá? 10 dividido por 5 é 2, ó. A fração 10/5 é a mesma coisa que 2, certo? 10 dividido por 5, 2, porque eu tenho 2 inteiros. Tá?
Mas não é esse o nosso foco nessa aula de hoje, tá? Ó, aqui temos a fração 3 sétimos e aqui a fração 4 terços. Ó, essa está no mesmo sentido dessa, ó. O cara de cima é maior que o cara de baixo, não tem problema nenhum, certo? Até tem nome para essas frações, ó. Sempre que o cara de cima for menor que o cara de baixo, sempre que o numerador for menor que o denominador, isso aqui é uma fração própria. E sempre que for ao contrário, de cima maior que de baixo, é uma fração imprópria. Mas é um nomezinho que não vai fazer diferença nenhuma, se tu não lembrar. Tá? Então não esquenta muito a cabeça. Fração 4 terços, como se eu tivesse algo dividido em 3 pedacinhos iguais, eu estou trabalhando com 4 com 4 pedacinhos iguais a esse. Tá? Iguais a esse pequenininho. Tá? Beleza? 2 quintos, 3 sétimos e 4 terços. Tá? Mas agora, como é que a gente aplica essas frações? Eu botei entre aspas porque não é bem uma aplicação. Porque são partes de um todo, só que depende do todo. Isso aqui é 1/4 da pizza. Aqui o meu todo era a pizza. Isso aqui, ó, esse carinha é 1/4 da pizza. Só que a gente pode trabalhar com frações de um número. Nesse meu primeiro caso aqui, ó, o meu todo é o 500. O que é 1/2 de 500? Sempre que tu quiser calcular um pedaço de alguma coisa, porque 1/2 é um pedaço do 500. É como se eu pegasse o meu 500, dividisse em 2 pedaços e estivesse trabalhando só com 1. Então tu sempre pode fazer a multiplicação da fração pelo todo. Ai, senhor, eu ainda não aprendi, eu não me lembro como é que multiplica uma fração por um número inteiro. Tu aprendeu sim, porque aqui tem 2 operações. Ó. Tu pode primeiro multiplicar esse 500 por 1 e depois dividir por 2, ou primeiro divide o 500 por 2 e depois multiplica por 1. Esse aqui tá bem de boa de fazer, né? 500 vezes 1, 500. 500 dividido por 2, lembra quanto é que dá? 250. Então, 1/2 de 500 é 250. 1/2 de algo é sempre a metade, certo? Joia, faz assim que 5 cabeça. Joia. Tá? Agora, ó, próximo exemplo. 3/4 de 200. Eu estou pegando o meu 200, que é o meu todo, estou dividindo em 4 pedaços iguais, ó, dividindo em 4 pedaços iguais e estou trabalhando com 3 desses 4 pedaços. Tá? Para saber quanto é que é 3/4 de 200, eu posso simplesmente, ó, multiplicar a fração pelo todo, certo? Aqui, ó, ao invés de multiplicar primeiro, eu vou primeiro dividir. Tá? E ó, quando a gente faz a divisão, ó, lembra da simplificação que em algum momento da tua vida tu deve ter feito? Eu vou primeiro dividir 200 por 4. Quanto que é 200 dividido por 4? Consegue fazer de cabeça ou não? 200 dividido por 4, eu consigo dividir o 200 em 4 pedaços de 50. Ó, 50, 100, 150, 200. 200 dividido por 4 dá 50. 50 vezes 3, ó, 50, 100, 150. Tá ali, ó. 150. Joia? Próximo exemplo. 2 nonos de 27. Peguei meu 27, dividi em 9 pedaços iguais e estou trabalhando com 2. Tá? Eu geralmente, particularmente, eu prefiro fazer primeiro a divisão. Tá? Mas é uma questão de preferência minha. Tu vai fazer do jeito que tu achar melhor, desde que tu não erre. Tá bom, jovem? 2 nonos de 27. Quanto que é 27 dividido por 9? Lembra que o 27 é da tabuada do 3? Ele é o último carinha lá antes do 30. 27 é 3 vezes 9. 27 dividido por 9 vai dar o quê? 3. 3 vezes 2, 6. Certo? Beleza? Então, sempre que tu quiser calcular uma fração de algo, um pedaço de algo, tu pode simplesmente multiplicar os 2 carinhas. Tá? Beleza? Quando a gente falar de porcentagem mais pra frente, a lógica vai ser bem parecida. Tá? Porque a porcentagem, já dando um spoiler, a porcentagem é também uma fração. Tá? Então é importante que a gente saiba trabalhar com frações, porque porcentagem é muito importante.
Então já bota um asterisco, puxa aqui, ó, que vai aparecer depois a porcentagem aqui, ó. Porcentagem tem tudo a ver com fração, porque a porcentagem é um tipo específico de frações, tá bom? Agora vem para cá, ó. Vamos falar de frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Se eu pegar, por exemplo, vamos pegar um exemplo aleatório aqui, ó. Se eu pegar o número, a fração 24 sobre 36. Essa fração aqui a gente pode ler 24/36 avos. Vê que essas aqui eu estava mais bonitinho de ler, né? 2/5, 3/7, 4/3. Quando dá para ler bonitinho, lê bonitinho. Quando não dá para ler bonitinho, é essa coisa estranha, 24/36 avos. O que vai mudar na tua vida se tu não lembrar disso? Nada, tá? Então tem que saber trabalhar com isso. A fração 24 sobre 36, eu leio 24 sobre 36 e eu acho melhor. Isso aqui, ó, é uma fração que pode ser representada de infinitas formas. Lembra lá da simplificação? Porque, combina comigo, não tá muito bonito esse trem aqui, né? Pô, número grande em cima e embaixo a gente não gosta, né? Essa aqui tava mais bonita, né? Ó, 3, 4, número pequeno é melhor, né? É mais cômodo, é mais confortável. O que eu posso fazer com esse cara aqui? Eu posso mudar a forma que ele está sendo representado. Eu não vou mudar o valor do número, porque 24 sobre 36 é um número que está representado na forma de fração. Todo número pode ser representado de infinitas formas. Tá? Agora, ó, esse cara, 24 sobre 36, concorda que os dois caras, o de cima e o de baixo, são pares? 24 é par e 36 é par? Lembra que ser par é ser divisível por 2? Ser divisível por 2 significa que quando eu dividir por 2, a divisão vai dar exata. Então, eu vou dividir os dois caras por 2. E olha o que vai acontecer. 24 dividido por 2, 12. 36 dividido por 2, 18. Ó, percebe que eu botei uma igualdade aqui no meio, porque esses dois números, ó, esse número inteiro aqui, ó, toda essa fração é igual a essa. A gente diz que são frações equivalentes, certo? A tal da simplificação que a gente faz nada mais é do que fazer a mesma operação no cara de cima e no cara de baixo. E o que eu fiz nesse caso aqui? Ó, eu dividi em cima e embaixo por 2. E tu sempre pode mexer no numerador e no denominador, desde que você faça a mesma operação em cima e embaixo. Se eu dividir o cara de cima por 2, eu tenho que fazer igual embaixo. Senão, se tu não fizer isso, tu vai estar mudando o valor do número. Tá? Terminei? Não, dá para dividir por 2 de novo. Ó. 12 continua sendo par e 18 continua sendo par. Eu vou dividir por 2 de novo. 12 por 2, 6. 18 por 2, 9. De novo. Dividir por 2 de novo. Tá? Terminei? Dá para simplificar mais? Dá. Só que agora eu não vou mais dividir por 2, ó, porque o 6 é par e o 9 não é par. O 9 é ímpar. Então eu não posso dividir por 2 em cima, porque eu não posso dividir por 2 embaixo. Agora, o 6 e o 9, tu deve enxergar e deve lembrar que ambos são da tabuada do 3, né? Isso aqui é 3 vezes 2, isso aqui é 3 vezes 3. Então eu vou dividir os dois caras agora por 3. 6 dividido por 3 dá 2. E 9 dividido por 3 dá 3. E agora sim, agora a gente não tem mais como simplificar. Quando não tem mais como simplificar, a gente diz que isso é uma fração... Putz, errei. Isso é uma fração irredutível. E as frações irredutíveis são as mais cômodas da gente trabalhar. Ó. Aqui eu só botei fração irredutível. Ó. Tá? Mas caso tu tenha uma fração que não está na forma irredutível, tu mesmo vai levar ela para a forma irredutível. Tá? Fazendo o quê? Simplificações. Simplificar é fazer a mesma operação em cima e embaixo. Tá? Ó, daqui para cá, ó, eu fui dividindo. Uma coisa que dá para fazer também, que às vezes eu percebo que os alunos não estão acostumados a fazer, é fazer essa simplificação ao contrário. Tá? Eu já vou adiantar isso porque mais na frente, quando a gente for falar de operações de frações, a gente vai usar isso. Tá? Mas rapidamente, ó, a fração 1/2 está na forma irredutível. Só que eu posso fazer qualquer coisa desde que eu faça em cima e embaixo a mesma coisa. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por 2, né? Ó, 1 dividido por 2 é 2 e
1 vezes 2 é 2 e 2 vezes 2 é 4. Ó. São frações equivalentes. Tá? Eu estou desfazendo a simplificação. Ó. Daqui para cá a gente já está acostumado a fazer. O caminho contrário, que é muito útil na operação entre frações, a gente não está tão acostumado a fazer. Tá? Então já saiba que tu pode mudar a representação de uma fração para escrever ela na forma que ficar mais cômoda para ti. Certo? É importante saber trabalhar com frações. Tá bom, gente? Grande abraço. Até o próximo vídeo. É nóis. É o Inter.